Vocês me ouvem bem aí se eu ficar sem microfone? Sim. É muito mais tranquilo, né? Eu sou italiano, o italiano prendeu a mão, não vou falar nada. Aí, na realidade, nós trouxemos para as nossas reflexões, como você já pode ver, o assunto vigilância mental. Os espíritos nos dizem o seguinte: nós somos mestres e professores ao mesmo tempo. Sem exceção, todos nós somos mestres e professores, ou mestras e professoras ao mesmo tempo. E existe um porquê. O Espiritismo precisava, como Consolador prometido, aliás, o registro do único evangelista é João, quando Jesus diz então que ele iria ao Pai para enviar para nós um Consolador, e ele restabeleceria o que o Cristo havia dito, e também colocaria novos assuntos, porque ele vai dizer aos apóstolos que as pessoas e eles próprios, os apóstolos, muita coisa ele ainda teria que dizer, mas as pessoas não se encontravam preparadas. Tanto é que quando nós analisamos o Novo Testamento, nós vamos encontrar ele explicando para os apóstolos determinadas passagens ou mesmo parábolas que os próprios apóstolos ainda não haviam entendido. Não porque eles fossem privilegiados, porque a estrutura mental das criaturas vinha de quase 1.300, dependendo do historiador, 1.500 anos de Moisés a Jesus, sob o mesmo direcionamento. Então a pessoa desencarnava, o direcionamento dela não muda, né, em relação às suas crenças, aos seus valores, etc. Jesus vem e traz o Evangelho é boa nova. Então aquilo que era novo para as pessoas precisava, claro, ser adaptado para aquele momento. Então a gente não pode fazer anacronismo, o conhecimento de hoje colocar para 2000 anos atrás, que não faria o menor sentido. Então ele é adaptado e nós precisaríamos ter a ciência desenvolvida ou em desenvolvimento para que o Espiritismo pudesse chegar. Palavras do próprio codificador Allan Kardec, que nos informou que se o Espiritismo chegasse antes do desenvolvimento da ciência, ou o início dela, ele seria abortado, pela lógica, porque não teria sustentação. Então, quando os Espíritos nos colocam determinada informação ou ensinamento, tem uma base para que nós possamos analisar. Questão de, então, sermos mestres e alunos, ou mestras e alunas, ao mesmo tempo, faz sentido a começar disto aqui. Todos nós temos, hoje conhecida como glândula pineal, no passado era conhecido como epífise, e pela importância que ela tem, coisa que não tinha, não havia, talvez ganhe até a denominação de corpo pineal e não só glândula. É interessante que você encontra a glândula pineal, e pineal que ela tem formato de pinha. Se você colocar um dedo aqui e outro um pouco mais para trás, quando eles se encontrarem lá no fundo, você vai encontrar a glândula pineal. Claro, você vai desencarnar antes, né? Vai ser meio complicado. Mas o fato é que ela, com a denominação de epífise, em 1945, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, dada a sua importância, ele vai trabalhar sobre essa glândula, porque ela era conhecida como, pura e simplesmente, uma bloqueadora das manifestações sexuais do ser, até a puberdade. Depois ela se cristalizava e não servia mais para coisa alguma. Acabou, era isso aí. Na realidade não é nada disso. Em 1945, dissemos, o livro Missionários da Luz é lançado. Somente em 1958, 13 anos depois, Aaron Lerner, um médico americano, descobriu que ela produzia melatonina, que não funcionava só para o bloqueamento das manifestações sexuais do ser, que também ela era responsável pelo círculo circadiano, ou seja, dia e noite, que ela controla isso no nosso organismo, e ela também produz, segundo os últimos estudos, DMT. É de tamanha importância que André Luiz vai chamá-la de glândula da vida mental. Percebeu a relação com a questão de mestres e alunos ao mesmo tempo? Talvez ainda não. O ponto todo quando ele chama de glândula da vida mental, ele vai nos dizer que nós temos nessa glândula
uma estação, ou uma antena, se nós preferirmos, emissora e receptora ao mesmo tempo, em condição de diuturna, ou seja, não importa que nós estejamos dormindo, ela não desliga, ela continua funcionando, e ela funciona da seguinte maneira: as emanações que são dos nossos pensamentos, que é energia e matéria, né? Essas emanações, elas vão estar linkadas, vão estar na mesma sintonia daquilo que nos interessa e atendendo os nossos desejos, em tempo integral. Por isso que ela é uma antena emissora e receptora. Influenciamos e somos influenciados em tempo integral, atendendo os nossos desejos e os nossos interesses. Faz sentido agora ser mestre e aluno ao mesmo tempo? Não é verdade? Tem um porquê, nada vem por acaso. Por isso que é interessante notar que uma das informações trazidas por Kardec na Gênese, ele nos diz que nós vivemos no ambiente das nossas criações mentais e convivemos com as vibrações daqueles que nos cercam, influenciando e sendo influenciados, né? Simplesmente nós estamos repetindo aquilo que acabamos de dizer. Significa dizer que isso nos remete ao ensinamento do Cristo, que tem uma importância capital para todos nós, fundamental, que nós já dissemos aqui outras vezes. Você ouvindo a repetição tenha paciência, mas nós preferimos o evangelista Marcos, no capítulo 13, no versículo 33. Se você depois for consultar, o ensinamento do Cristo é lindíssimo. Nós fazemos só a síntese, porque na síntese ele diz: olhai, vigiai e orai. Tem um complemento aí, ou tem um início. Não é para olhar a vida dos outros. Olhai é autoanálise, porque eu só vigio aquilo que eu conheço. Não é verdade? Se eu não me conheço, eu não tenho que vigiar. Então, olha que mais de 2000 anos adaptado para as pessoas da época. Autoanálise, para que eu busque em mim algum hábito que não seja agradável, vigilância sobre, e oração para que eu me reforce na relação da autoanálise e da vigilância. Oração, que é a ligação criatura-criador, independente, só reforço, porque nós somos sustentados pelo amor divino, nós não nos afastamos de Deus. Seria muita pretensão se a gente conseguisse, né? Nós não nos afastamos de Deus. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, pelo médium Francisco Cândido Xavier, nos diz que o peixe não tem consciência de que o líquido que ele vive, que lhe dá toda a vida, a sustentação, seria para nós o amor de Deus, que tendo consciência ou não da existência dele, acreditando ou não, aceitando ou não a existência dele, nós continuamos vivendo no líquido dele, que é o amor, que nos sustenta, que nos dá a vida, que nos mantém, né? Tendo, como dissemos, consciência disso ou não. Não nos afastamos. A oração, nós mergulhamos em nós mesmos, até porque Jesus vai lembrar no Salmos 82, versículo 6, ele diz: ouvistes, sois deuses. Mas aí ele faz um complemento que é de uma maravilha incrível. Ele diz: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele está dizendo que tem gente que faz mais que ele, não é verdade? E muito mais. Significando que nós mergulhamos em nós mesmos, no divino que nós somos, e reforçamos a relação com a divindade através da oração. Aumentamos então a capacitação da autoanálise e, consequentemente, da vigilância, que é simplesmente fantástico, né? Por isso a recomendação do Cristo, ela será para nós sempre, porque sempre estaremos nesse processo evolutivo, né, em relação a nós mesmos. Quando a gente fala que nós convivemos com as vibrações, com as energias que nos interessam, nós podemos usar o exemplo desta casa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, talvez é possível
não quer dizer que seja certo, que você não tem ainda um link com a energia existente. Pode acontecer. Isso não quer dizer que seja obrigatório. Tem um porquê. Não significa que nós não estejamos bem ou que a vibração ou energia ambiente, o que você preferir, não esteja bem. Simplesmente não foi feito ainda um link. Só isso. Mas, via de regra, nós nos sentimos bem, sim ou não? Sim. A gente se sente bem. Às vezes a gente vem para a casa espírita, para esta casa, e no dia nós às vezes estamos com às vezes até com algum tipo de problema de saúde, etc., e nos sentimos mais energizados, independente do passe, não é verdade? A pergunta é: quem monta essa estrutura energética para nós? São os mentores. Como se tivesse tudo na mão deles e a responsabilidade fosse deles, a gente não precisa fazer nada, não é? A gente entra com o corpo, o resto eles resolvem. Na realidade, quem monta essa estrutura vibratória superior somos nós com eles. Porque a nossa proposta, quando a gente vem para a casa espírita, para esta casa, ela é uma proposta positiva, ou para nós, ou para os nossos entes queridos, ou até mesmo às vezes com alguém que a gente não está cruzando, como a gente diz no português, né? no português do Brasil, o santo não está batendo, tem sempre uma proposta positiva. E nós impregnamos o ambiente com essas energias que são nossas, que nós somos os emissores, as emissoras. Exemplo simples: você vai numa casa, pode ser a sua, e eu espero que seja, onde as pessoas têm harmonia. Você percebe que o ar é mais suave, o desejo, a vontade de voltar para casa é muito intensa, não é isso? Você já foi numa casa onde as pessoas vivem em desarmonia? O que você sente lá? Não é? Pode ser até ser, né? Nem se entra, mas o que você sente? Né? É uma situação, às vezes, até que dá a sensação de que o ar ambiente ele é adensado. Já perceberam isso? Locais onde tem muita discussão, disputa e coisas do gênero, é simples entender: vá num pronto atendimento e vá numa maternidade. Tem diferença ou não tem? Não quer dizer que o pronto atendimento seja ruim. Simplesmente lá tem energias de pessoas preocupadas, assustadas, né? Com receio, sem entender, criam um ambiente. E você vai numa maternidade e tem o quê? As energias da esperança, da renovação, não é assim? Olha que beleza. Somos nós. Fantástico. Tudo isso somos nós, que nós formatamos isso nos nossos lares. Não são esses pensamentos assim, coisas assim rápidas. São aquilo que nós focamos, os nossos desejos, as nossas intenções, etc., que montam esse ambiente. Por isso que a recomendação do nosso companheiro que esteve aqui a respeito do Evangelho no Lar é de uma importância não só para essa transmutação energética, como também a condição do estudo como um ponto de referência para todos nós, que é o Evangelho, né? Que na realidade Jesus não trouxe uma religião, ele nos trouxe um roteiro de luz, um verdadeiro farol a nos direcionar para a realidade da vida, dizendo que nós não somos só seres desta dimensão, que nós somos multidimensionais. Né? Tanto é que um cochilo que você tenha, ou que nós tenhamos, ou algumas horas de sono, nós estamos na realidade que é nossa, que é a espiritual. Né? A gente recomenda um livro do professor José Herculano Pires, que se chama Educação para a Morte. Alguém já leu? É interessante, ele diz que a gente morre de medo de morrer e treina todas as noites. Olha que graça. Você não vai precisar ficar tomando café com Coca-Cola essa noite com receio de que o treinamento possa, de repente, te levar ao sucesso. Não é verdade? Mas vá treinando. Um dia você consegue. Não é? É a realidade. Até porque tem Teilhard de Chardin que nos diz: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana.
E cá para nós, né, pessoal? Biologicamente, nós estamos aparelhadas para vivermos 125 a 130 anos. Tem alguém que vai chegar lá? Já fiz essa pergunta aqui antes. Bom, teve uma... Tem um casal ali atrás. É um casal? Ah, que maravilha, está vendo? São felizes. Não, porque na realidade perguntaram para uma senhora mineira, tem mineiros aqui? Olha aqui, tem mineiros, né? Mineiro é uma beleza, porque perguntaram para uma senhora mineira, pãozinho de queijo e coisas do gênero, não é verdade? Perguntaram para ela com 124 anos, qual era o segredo? Ela disse assim, eu sou feliz. Só. Olha que impressionante. Ela não disse, eu como galinha cabidela, eu como pão de queijo. Ela disse, eu sou feliz. Não é genial? Mais recentemente, eu gosto de acompanhar esses casos, dessas perguntas para centenários, me permito aí a colocação, mas perguntaram para um senhor que estava cumprindo o seu 100º aniversário. Qual é o segredo? Ele virou para o repórter e disse assim, eu não morri. Olha que beleza! Se você não morrer, você chega assim. Isso é fantástico, porque mostra o quê? Bom humor. Esse bom humor impregna locais, impregna as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Nós somos esses potenciais incríveis que Jesus havia nos dito. Continuando, Kardec diz, fonte viva de criação, o pensamento plasmado e emitido pelo Espírito, forma pensamento, viaja pelo fluido, pela energia que exista no universo, residindo na faixa vibratória a qual se afina. A gente monta, forma pensamento. Tanto é que, se eu mantenho o interesse numa pessoa, eu formato essa criatura, e um médium não educado, por isso a casa oferece a educação mediúnica, no estudo do livro dos médiuns, um médium não educado vai dizer que eu tenho um espírito me acompanhando, quando na realidade é uma forma de pensamento, né? Chamada no Brasil de encosto. Na realidade, eu não sei por que é encosto, né? Deve ser porque metade espírito, metade sofá, para você poder encostar nele. Mas nada mais é do que uma forma de pensamento. Até porque tem diferença. E enquanto mantida, essa formatação se movimenta. Como se fosse uma pessoa, mas com características específicas de não ser, evidente, não ter vontade própria. Isso somos nós. Kardec, na Gênese, diz assim, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Não se conhecia, não se tinha microbiologia, e miasma, então, era qualquer elemento que estivesse em putrefação, o próprio odor poderia causar enfermidades. Não é de há muito tempo, né, que Pasteur, fazendo as suas pesquisas, o pessoal dizia assim, são os bichinhos do Pasteur, né, que a gente toma leite pasteurizado há muitas décadas, né? Mas era assim algo considerado que uma coisa em putrefação podia levar à enfermidade pelo simples odor que era exalado. Por isso que ainda, veja, a ciência não tinha o desenvolvimento na microbiologia na época de Kardec, por isso essa expressão. Mas ele continua dizendo, os fluidos que envolvem os espíritos desequilibrados, ou que estes projetam, são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral dessas pessoas. Fantástico. Percebeu Jesus? Procure se conhecer. Mas eu tenho uma notícia boa para dar. Emmanuel, que não é minha, é do Emmanuel, no livro Leis de Amor, pela psicografia já do médium já mencionado, Francisco Cândido Xavier, ele diz o seguinte, quando nós descobrimos um hábito desagradável, nós já evoluímos. É genial. Porque esse hábito, eu estou dando resposta automatizada. Quando eu descubro que eu tenho um hábito, por exemplo, o espírita não tem esse problema, de falar mal da vida alheia. A gente não fala mal da vida alheia. Já fiz aqui a classificação.
Nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante. Muito mais sofisticado. O que você está fazendo? Estou fazendo uma análise da vida de fulano. Não é? É muito mais sofisticado. Na realidade, quando eu descubra, por quê? Está automatizado. Ele diz, já evoluímos. Significa, eu trouxe para o racional. Agora, vai ser o esforço de eu me disciplinar. Que, como eu já disse aqui anteriormente, André Luiz, e se você puder, dá um Google que você acha essa mensagem de André Luiz, que se chama A Língua. Ele diz que Deus é tão bom que, apesar da língua ser um músculo, ela não aumenta à medida que a gente fala mal da vida alheia. Então é uma realidade. Veja como a construção é nossa. Por isso que Kardec é tão enfático. Emmanuel também, nessa obra Fonte Viva, ele diz, o homem, diga-se ser humano, vive no seio das criações mentais que dá origem. Nossos pensamentos são paredes que nos enclausuram ou verdadeiras asas que progredimos na ascese, não é? Que levantamos realmente voo. Ele diz mais, ele diz, como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Ponto. Ah, por quê? Não. Porque eu sou assim por causa sua. Não, você é assim porque você quer. Porque nós somos criaturas autônomas. Nós não somos criaturas heteronômicas. Criaturas heteronômicas seria a mesma coisa de um Deus que nos manipulasse como pedras num tabuleiro de xadrez. Nós somos autônomos. E a justiça de Deus está exatamente na autonomia. Porque nos dá o livre-arbítrio. Eu faço o que eu bem entendo e, à medida da minha conscientização, eu me responsabilizo sobre o que eu fiz. Não no processo de ação e reação. Porque se fosse no processo de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, tudo o que eu fizesse eu tinha que pagar de uma maneira, né? É causa e efeito. Eu, elemento causador, posso causar danos, ou o contrário, posso iniciar com situações satisfatórias, e à medida que vá me conscientizando, porque a gente não se conscientiza tudo de uma vez só, à medida eu posso, como elemento causador, causar melhor ainda, ou aquilo que não foi positivo eu posso reverter. Posso ou não posso? Posso, porque nós temos essa autonomia de. Por isso que Pedro, o apóstolo, tem alguém que chama Pedro aqui, não? Não tem nenhum Pedro, porque uma vez eu estava fazendo uma palestra e eu disse, o Pedro negou Jesus, e o cara levantou e disse assim, não, eu nunca neguei Jesus, eu disse, não, mas era o Pedro, o apóstolo, não era o Senhor, não é? Mas o fato é que o Pedro, o apóstolo, ele na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz o seguinte, você conhece essa frase, o amor cobre uma multidão de pecados, que a gente sabe que são erros e faltas. O amor, olha a ação, não sou elemento causador? Causei danos. Como elemento causador que sou, me conscientizo gradativamente e começo a fazer diferente. Por isso que aquela frase do Chico ficou famosa, lembra? Estava sendo usada até em convenções, em palestras, em convenções empresariais. Se você não fez um bom começo, dá para você fazer um grande final. Porque é verdade, e está baseado nesse ensinamento de Pedro, né? Que é, na realidade, reflexo dos ensinamentos de Jesus. Nada mais do que isso, até porque, trazendo o ensinamento do Cristo, ele diz, acautelai-vos para que vossos corações não estejam pesados na ressaca, na embriaguez e na ansiedade da vida física. Acho que não tem ninguém ansiosa aqui, não é? Não entendi a risadinha. Aí, porque ele diz, e aquele dia venha repentino sobre vós. Ou seja, a prova chega. E não importa que tipo de prova seja. A prova chega e nos pega na embriaguez dos sentidos. Não é embriaguez por causa do indivíduo alcoolizado. Na embriaguez dos sentidos, valorizando só aquilo que nós temos nessa dimensão. Não significa, ele nunca disse para a gente abandonar os nossos
objetivos, jogar fora as nossas conquistas. Ele nunca disse nada disso. Isso é interpretação de algumas pessoas interessadas, não é? Ele nunca disse isso. Ele nos chamava a atenção daquilo que nós estamos falando até agora, de que nós não somos criaturas só desta dimensão. E nós temos que cuidar daquilo que nos diz respeito nessa dimensão, mas cuidar de nós como espíritos, para que quando a prova chegue, nós não tenhamos a desilusão de termos vivido somente para esta dimensão. A minha felicidade está no carro novo, está na casa nova, está no namorado novo, está no na namorada nova. Você vai ser feliz. Não é verdade? Porque o namorado pode dar aquela desculpa a mais esfarrapada do mundo. Você merece coisa melhor. Você já ouviu essa? Não? Essa é chavão. Eu falo todo tempo. Né? Não, mas aí a sacada é exatamente o seguinte: mas eu gosto de você, esse traste que você é mesmo, não tem problema, né? Vamos tocando com você mesmo. Mas é uma realidade, né? Se a gente amarra a felicidade nas situações, pessoas, etc., as situações, pessoas mudam, não é? A matéria deteriora, nós não mudamos. Outro dia eu tinha 18, parece que eu tenho 68, com um corpinho de 68, pronto, fez assim, ó, pum, passou, graças a Deus que passou bem, porque às vezes chegam para mim e dizem assim: tio, o senhor está velho. Eu, para me vingar, digo: mas eu cheguei aqui, você eu não sei não. É a única vingança que eu posso ter. Na realidade, na verdade, é a única vingança. Por isso que os ensinamentos do Cristo são tão atuais. Querem ver? Olha aqui, vigia e ora. Essa é a parte que Mateus está mais encurtada. Por isso que nós colocamos aqui Marcos, não é? Vigia e ora para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso foi uma desculpa. Isso gerou desculpa. Mas não é, Jesus não disse, não, a carne domina o espírito. Ele diz, o espírito está pronto, mas o ego ainda influencia, não é? O ego ainda influencia. Mas, claro, o organismo nosso influencia. Querem ver? Você fica resfriado, não, gripado ou gripada, modifica o seu dia? Claro, influencia. Mas nem por isso você vai morrer por causa disso. Não é verdade? É diferente em nós, meninos, quando ficamos resfriados. Realmente, resfriado em nós é uma coisa seríssima, porque a gente fica já se deslocando para o plano espiritual. Precisamos das meninas para dizer: fica, querido, volta, não vá, porque senão a gente vai embora com o resfriado. Porque nós somos frágeis. Vocês, meninos, se acham frágeis? Vocês não são, nós é que somos frágeis. Aliás, foi Jesus que disse para Tiago, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia do Chico: o homem, o ser humano, é mais frágil do que mau. E a fragilidade nossa está onde? No desconhecimento de nós mesmos. Uns são frágeis diante da mesa, outros são frágeis diante de outras situações. Não é uma realidade? Não é? Alguns são frágeis diante de um prato de quiabo. Pode ser que você seja frágil diante de um prato de quiabo. Eu, particularmente, acho que o quiabo, ele é do demônio. Que é aquela coisa baba. Parece um alien que baba. Tem gente que adora quiabo, eu não gosto de quiabo. Agora bota um pudim de leite condensado ali, que é a minha tentação. Porque você conhece alguém que é tentado no que não gosta? Não é verdade? Por isso que Jesus coloca isso para nós, sobre a carne ser fraca. Porque é a nossa tentação. Não é? Você gosta de quiabo? Eu adoro. Eu lembrei dele, esse é meu primeiro filho, meu primeiro amor. E ele, quando ele era pequeno, eu fazia muito sagu, que eu sou descendente de italianos, então é um doce que sim, ele é nosso, gosta. é nosso. E ele odiava. Então um dia ele disse para mim: mãe,
sagu é um doce que não deu certo. E o filho de Deus perfeito, para não falar o que ele falou, né? Que eu tenho que manter o respeito dele também. Aí ele falou assim, aí quando vai ter uma festa, a pessoa faz uma bacia de quiabo, de sagu, porque não é bom, então o povo que se esbanje lá com a porcaria. Mas como é que é o nome dele? Alexandre. Alexandre, o nome do Alexandre o Grande, é grande mesmo. Aí, mas Alexandre, eu vou concordar com você. Sagu tem parte com o demônio também. Aquilo também tem parte com o demônio. Um negócio horroroso. É muito bom. E eu sou da raça e não gosto. Mas pessoal, tem tantas outras coisas que às vezes de repente você gosta, né? Eu como jiló, olha que maravilha. Tem gente que não gosta, pois é, mas enfim. Mas veja, essa relação significa nós temos capacidade de administrar a nossa existência, mesmo com as fragilidades que nós tenhamos na condição evolutiva que nós nos encontramos, não é verdade? Nós estamos muito evoluídos. Opa, estamos aí adentrando, já entramos, né? Mas capengando, mas estamos na condição de espíritos regenerativos. Espírito regenerativo em regeneração não é bom. Espírito em regeneração significa tratamento. As pessoas acham que vai ser todo mundo bonzinho. Tratamento. Isso é que é regenerar. É tratar-se e tratar-se com o Evangelho do Cristo. Porque tem mais, olha o que ele diz, aprendesses que foi dito aos antigos. Veja esse ensinamento com o assunto que nós estamos tratando hoje. Ele diz, não cometereis adultério, eu porém vos digo, que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Veja, é um linguajar e um ponto específico para uma época que precisava de elementos fortes, porque a gente pode adulterar em uma série de situações, não é verdade? Quando eu conto uma mentira, eu estou adulterando a minha realidade, que é a verdade, porque se nós somos filhos e filhas de Deus, nós somos parte dessa verdade. Quando eu adultero um documento, eu falho com uma sociedade, eu estou adulterando. Não precisa ser, mas ele precisava de um elemento forte, porque estava no 10º mandamento o seguinte: não cobiçareis as coisas do próximo, seu boi, seu jumento e a mulher, não é verdade? Eu acho que o jumento era marido, mas o cara errou na hora de escrever. Aí o fato é que a mulher era objeto, e você não cobiçava objeto, por isso que não está o marido lá. E ele precisava de algo muito forte para colocar para o entendimento das pessoas. Mas o que ele está dizendo neste ponto? Ele está dizendo exatamente, aquilo que eu penso, que eu desejo com firmeza, é aquilo que eu já montei na dimensão espiritual, e os espíritos veem, e também clarividentes podem ter a possibilidade de ver. Não é? Olha o mentor ou a mentora para nós e diz assim, até no centro espírita, essa criatura está pensando nisso. Pega lá, André Luiz, nos domínios da mediunidade, que você vê os mentores circulando e analisando. O Chico, aliás, dizia, certa feita, disse para a dona Yolanda César, que era a dirigente do grupo com quem nós íamos à casa dele. Ele disse assim, Yolanda, quando eu estou lá no centro e eu estou psicografando, eu me desdobro. Olha a capacidade do espírito. E eu circulo no meio das pessoas para ver o que as pessoas estão pensando. Porque na hora que elas vão se despedir de mim, eu já sei o assunto que as incomoda para poder auxiliá-las. Não precisa ser desencarnado mentor para poder... Você não faz isso? A mamãe, não é, Alexandre? O filho chega na porta, ela sabe se ele está bem ou não. Não é isso? Por quê? Porque saindo daqui, né? A gente não tem essa experiência nessa existência. Tem uma relação que antecede ao processo gravídico. É antes da gravidez, tanto é que os cientistas italianos descobriram isso durante o período da Segunda Guerra Mundial, que eles eram financiados pelos nazistas, e quem mandou destruir essas provas foi o Papa Pio XI. Mas
sempre escapa, né? Eles descobriram que as moças, porque os nazistas queriam produzir gente em série, né? Para, claro, abastecer a máquina. Então eles descobriram com equipamentos rudimentares que a moça que ovulava, mas não tinha uma energia em torno dela, que eles chamaram de cinturão de vida, ela não engravidava. Mas a moça que ovulava, mas tinha essa energia em volta dela, que era essa denominação que eles deram de cinturão de vida, essa moça engravidava. Sabe o que eles estavam captando? A aproximação do espírito reencarnante, já se ligando à futura mãe, que só estava ainda no processo de ovulação, sem que houvesse qualquer relacionamento. Dá para se conhecer ou não dá? Percebeu? A relação que existe entre a que gera e o gerado. Por isso que não precisa ser mentor para perceber as coisas, não é verdade? Nós temos muita sensibilidade já extremamente trabalhada, inclusive. Mas continuando, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. E ele continua dizendo o seguinte: duas origens pode ter qualquer pensamento mau: a nossa própria imperfeição ou uma influência desagradável que sobre ela se exerça. Nesse último caso da influência, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Não é verdade? Semelhante atrai semelhante. Por isso que o ditado popular atribuído a Jesus, que não é, né? Diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E os Espíritos dizem o seguinte: dize-nos o que pensas, que nós te diremos quais são as tuas companhias. Por isso que Paulo vai dizer, na primeira Epístola aos Coríntios: uma multidão de espíritos te acompanham. Imaginou você tomando um banho, todo mundo ali, vê se esfrega aí atrás da orelha direita, compadre. Seria ridículo. O que ele quis dizer com isso? Conexão mental. Essa é a multidão que nos acompanha. Não é verdade? Conexão mental. Por isso a vigilância, o nome do nosso tema, inclusive. Conexão mental. Uma multidão de testemunhas vos acompanha. Por conexão mental. Recebendo a influência e influenciando. Então, somos responsáveis pelas nossas influências, da mesma maneira que somos responsáveis pelas influências que recebemos. Porque nós podemos neutralizar aquilo que não é bom através do quê? Do pensamento positivo, da prece, da vibração. Quando? A qualquer momento. Desejar paz, por exemplo, pelo mundo. Aonde eu faço? Aonde você quiser. Como? De que jeito? Né? Se você precisa ir a Orlando também está muito assim com Miami, mas se você precisa ir a Miami com aquele trânsito, eu peguei aqui Orlando também, que não foi brincadeira. Né? Você faz o quê? Se envenena? Porque os carros não vão desaparecer, não vão ser desintegrados. Ou você se envenena, não é verdade? Faz mal para a tua saúde, ou você deseja paz. Como é que é? Depende da onde, né? Se você estiver no carro e ele ainda não voa, é uma questão de tempo com essa tecnologia, mas é uma realidade. A gente vai se estressar e vai criar enfermidades para nós mesmos. Ah, mas é porque deve estar no meu programa espiritual. Ah, daí nessa vida. Não é verdade? A vida é sempre uma viagem. Tem gente que prefere ser a mala. E aí faz o quê? Não é verdade? Não é uma realidade? Tem gente que quer ser a mala. E aí quer porque é programa reencarnatório. Ora, faça-me um favor, vamos ver o que o Emmanuel vai nos dizer aqui. Ele diz: os raios da nossa influência entrosam-se com as emoções de quanto nos conhecem direta ou indiretamente. E pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Só aí a gente vê o que nós podemos produzir em favor das pessoas, as quais nem sequer sabem da nossa existência, mas nós estaremos sendo um ponto de luz
que os espíritos não só aproveitam as nossas energias positivas para auxiliar pessoas, como quem emite somos nós. Quem é o primeiro beneficiado, a primeira beneficiada? Aquele que está emitindo. É por isso que ser bom é ser inteligente, porque é usar a nossa inteligência em favor de nós mesmos. Nós fomos buscar também no livro Ação e Reação, de André Luiz, um pedacinho do diálogo do Leonel com o Silas, que ele diz a respeito da obsessão, o delírio psíquico. Ele diz o seguinte, olha que fantástico: não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, o corpo físico, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo. Mas ele diz, as minhas criações mentais podem me sufocar. Não pode? Ou pode, conforme o Emmanuel diz no Fonte Viva, ser verdadeiramente asas para que nós cresçamos em nós mesmos. E ele conclui dizendo o seguinte: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio, excluindo o sagu e o quiabo. O resto está tudo bem. Mas é uma realidade. Bom, a pergunta é, tem solução? Tem. Tem, e esta casa aqui oferece. Como? Prece, boas leituras, os cursos que são colocados à nossa disposição, bons pensamentos, e essa casa também oferece. Serviço no bem. Faça o bem aonde nós estivermos, porque toda vez que a gente não faça o bem, nós abrimos nós abrimos campo para o mal se estabelecer. Tem um detalhe: o mal, ele não é burocrático, ok? A gente vai fazer o bem, fica não sei o quê. O mal não tem burocracia, ele se estabelece e ponto. Toda vez que a gente... mas eu não estou preparado, Você vai estar preparada quando? Quando você desencarnar? Aí você vai chegar lá e dizer, eu não estou preparada, e aí vai empurrando com a barriga. Não é verdade? Serviço no bem. Todos nós somos criaturas capacitadas a fazermos alguma coisa que a gente diz que é para o próximo, mas na realidade a gente faz para nós mesmos. Que essa é a verdade. Vai elevar o padrão mental e refina a nossa balança de valores e predileções. Continua o codificador no Evangelho dizendo, a guarda do pensamento refere-se a uma atitude permanente, a um modo de ser da alma, assim como a alimentação é vital para o corpo. A gente não escolhe o que comer, não precisa ser sofisticado. Nós não temos uma escolha para a alimentação, por que não ter para os nossos pensamentos, que são aqueles que dão um direcionamento para a nossa vida. Por isso que nós trouxemos, inclusive, foi um pedacinho de uma palestra desse escritor e orador, o Wayne Dyer, que ele já é desencarnado em 2015, que ele trouxe numa palestra no início dela. Você pode ser que você já tenha conhecimento de livros dele. Ele era um palestrante e escritor que visava muito o trabalho otimista do ser. E ele traz a metáfora da laranja. No início de uma das palestras dele, ele trouxe uma laranja e tinha um rapaz na primeira fila. Ele deu para o rapaz e disse o seguinte, perguntou o seguinte: se você espremer essa laranja, o que sai de dentro dela? Aí o rapaz disse assim, suco de laranja. Eu disse, mas por que sai suco de laranja da laranja? Porque ela é uma laranja. Tipo assim, é uma laranja. Disse, vamos fazer o seguinte, suponhamos que essa laranja seja você. E alguém te espreme. Você já levou alguma espremida? Espremida do tipo, alguém que fala mal de você, alguém que depõe contra a sua moral, alguém que te calunia, alguém que tem ciúmes de você, inveja de você.
Você não pode comprar aquele vestido bacana ou aquela calça bacana que a amiga diz assim: nossa, que lindo, maldito olho gordo vai rasgar. Ele rasga. Porque eu me coloco num campo energético de que vai acontecer alguma coisa. Vai. Né? Que carro bacana. Nessa sociedade é comum as moças serem elogiadas pelas moças e os rapazes serem elogiados pelos rapazes. Que carro bacana! Na nossa sociedade brasileira, pronto, vou bater o carro. Aquele olho gordo botou em cima do meu carro. E vou bater. Por quê? Porque eu vou ficar mentalmente atraindo pessoas irresponsáveis no volante. Porque eu me fixo naquele processo e passo a emitir. Bate em mim, bate em mim, bate em mim, bate em mim. Ponto. E batem. Quando na realidade, olha a beleza de você dizer: puxa, eu fico feliz de ver você bem. Você ganhou sozinho, acumulado no Powerball? Miserável! Não dá, não é verdade? Tem que ser feliz com a felicidade dos outros. Essa que é a realidade. Mas ele faz essa metáfora, né? Quando a vida te aperta, o que sai de você? Isso é uma questão interessante para nós meditarmos, né? Sai o quê? Ira, raiva, inveja não, ódio, vontade de se vingar, de falar tudo que a pessoa precisa ouvir. Pode ser que não saia isso de você. Deus queira que não saia. Quando a vida te aperta, o que é que sai de você? É interessante notar que quando você aperta a laranja, só pode sair suco de laranja. Quando a vida nos aperta, ele conclui dizendo o seguinte: o que está do lado de dentro para sair é escolha sua. Não é sensacional? E nós esperamos e desejamos que quando a vida te apertar, porque ela não tem como não apertar. Nós estamos num planeta de expiação e provas. Quando a vida te apertar, que saia de você paz. Ou amor, se você preferir, né? Paz. E é exatamente o que nós queremos desejar para você, para toda a sua família, te agradecendo pela atenção que você nos deu, desejando a todos muita paz.